Olá, eu sou o Charles Robson. Neste momento eu peço a Deus que me ajude a conduzir este breve estudo. Neste último trimestre, a proposta da revista editada pela CPD tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Serão 13 lições. A lição número 1, o homem, corpo, alma e espírito. A lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A lição 3, o corpo e as consequências do pecado. A lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. A lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. A lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E lição 13, preparando o corpo, a alma, o espírito para a eternidade. Hoje nós vamos ver a lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. De início vamos ler aqui em Gênesis 2:7, um dos textos mais profundos da criação. Diz aqui o texto: E tomou o Senhor o homem do pó da terra e soprou os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O corpo humano ele foi moldado a partir do pó, da matéria simples, mostrando nossa ligação com a criação material. Isso mostra a fragilidade, a dependência que nós, seres humanos, temos diante de Deus. Quer ver? Vamos para a parte 2 do versículo, que diz assim: soprou em seus narizes o fôlego da vida. A vida não veio da matéria em si, mas do sopro divino. O fôlego da vida indica a essência vital que vem diretamente de Deus. Sem esse sopro, o homem seria apenas pó. Diz o texto: e o homem foi feito alma vivente, e é o que segue no versículo. Nós, humanos, somos a união do pó, que é o corpo físico, e do fôlego da vida, o espírito que foi dado por Deus. Não somos apenas corpo, nem apenas espírito. Somos uma alma vivente, um ser completo diante de Deus. Deus criou o homem, o ser humano, de forma única. Diferente dos animais, que possuem corpo e fôlego de vida. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está ali em Gênesis 1:26. E recebe um espírito que o capacita a se relacionar com Deus. E é por isso que nós temos uma eterna dependência de Deus. Nossa vida é sustentada pelo fôlego que Ele nos deu. Tem até um ditado popular que faz a seguinte pergunta: Deus sem você é Deus, e você sem Deus é o quê? Deus nos deu um valor. Embora feitos do pó, nós carregamos o sopro divino, o que nos torna únicos entre toda a criação. Deus nos deu a esperança. Assim, o mesmo Deus que soprou vida lá no início, Ele também promete ressuscitar os mortos no fim dos tempos. Em 1 Coríntios 15 diz assim: mas ouço, eu vou contar um segredo para vocês. Nem todos nós morreremos, nós todos seremos transformados. Seremos transformados num segundo, num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar. A trombeta tocará, os mortos ressuscitarão para a imortalidade e nós, que ainda estamos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que este corpo que é mortal vista-se com o que é imortal e que o corpo que morre vista-se com o que não morre. Como eu disse, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53. A doutrina do ser humano como corpo, alma e espírito é um tema profundo da teologia bíblica. Ela mostra que o ser humano é composto de 3 partes distintas, mas integradas. Confira o que traz em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus que nos dá a paz faça
com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele, que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro e sem culpa na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, está em 1 Tessalonicenses 5:23. Homem, corpo, alma e espírito. Vamos entender o significado do corpo, alma e espírito e como cada parte deve se submeter à vontade de Deus. O corpo é a parte física, diz o texto bíblico, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O corpo é a parte visível, material e temporal do ser humano e conecta com o mundo físico. Então o corpo deve ser um templo do Espírito Santo. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, o qual está em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, deem glória a Deus com os seus corpos. Mesmo sendo frágil e passageiro, o corpo ressuscitado é glorificado. A mesma coisa acontecerá quando os mortos forem ressuscitados. O corpo que é plantado é destruído, se decompõe, mas o corpo que ressuscita nunca poderá ser destruído. O corpo que é plantado é sem honra, mas ressuscita cheio de honra. O corpo que é plantado é fraco, o outro ressuscita cheio de poder. O corpo que é plantado é feito de carne, mas o que ressuscita é espiritual. Por quê? Porque se há corpos feitos de carne, também há corpos espirituais. Esse texto está em 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Vamos falar da alma. A alma, ela é a sede da personalidade. Diz o texto bíblico em Gênesis 2, 7, na parte B, que o homem foi feito alma vivente. Então, a alma é a parte emocional, intelectual e que demonstra a nossa vontade. Nossa alma é a nossa mente que cuida do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos. Nossa alma ela tem emoções, alegria, tristeza, medo. Ela tem vontade, ela toma decisões, tem desejos. E é onde habita a consciência, a noção do que é certo e o que é errado. Pode ser salva ou condenada. Vamos ler aqui em Mateus 10, 28. Não tenho medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas antes tenho medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A alma precisa ser renovada pela palavra. Diz o texto: alegrem-se na esperança que têm, tenham paciência nas dificuldades e orem em todas as ocasiões. Está em Romanos 12, 12. Vamos falar agora do Espírito. O Espírito é a parte que nos conecta com Deus. Diz Provérbios 20, 27 que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Diz ali o texto: Deus pode ver o que está no coração do homem e sabe o que está na mente do Espírito. De acordo com a vontade de Deus, o Espírito pede a favor do seu povo. Romanos 8, 27. Então o Espírito é a parte mais profunda do ser humano. É o que recebe vida de Deus. O Espírito nos capacita a ter comunhão, nos dá discernimento espiritual. Diz o texto em João 4, 24. Deus é Espírito. Os que adoram a Deus têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Em Romanos 8, 16. E esse mesmo Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, o Espírito precisa estar vivo e sensível à voz de Deus. É onde o Espírito Santo habita no cristão, no crente. Vamos fazer um comparativo das três partes? O corpo, ele tem a função de percepção física e de ação. A alma, ela cuida das emoções, da vontade, das decisões. E o Espírito mantém a comunhão com Deus. Para encerrar, Deus deseja santificar o homem por completo, espírito, alma e corpo. As pinhas aí,
Que o próprio Deus que nos dá paz faça com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele, e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro e sem culpa na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, o pecado, ele desorganiza essa ordem, colocando o corpo, que é a nossa carne, fora de controle. A salvação em Cristo restaura a ordem divina. Nos dá um espírito regenerado, uma alma transformada, um corpo submetido. Então, eu oriento a todos, alimente o espírito com a palavra, com a oração e com a comunhão com Deus. Do que a sua alma sujeitando-se a emoções e vontades, as suas emoções e vontades à vontade de Deus. Discipline o corpo, evitando que a carne domine as suas ações. Faça isso. Amém? Fique com Deus e até a próxima.